Pode ser, pode crer, pode amar, podcast. Web Rádio Santo Antônio. Sou Maria Rita, nasci na rua São José de Baixo, 26, bairro do Barbalho, na freguesia de Santo Antônio. A este santo eu tenho muita devoção desde pequena. Não cheguei a conhecer minha mãe, Dulce Maria de Souza. Ela morreu após o parto, mas intercede por mim no céu. Adoro futebol, graças ao meu pai Augusto Lopes Pontes, que despertou em mim essa paixão. Também amo os pobres, amo os seres humanos. Sou uma doce franciscana. Uma doce franciscana. A Bahia inteira canta para celebrar nossa santa que cuidou de nós. Tocam sinos e atabaques de um povo que viu seus milagres. Foste a voz daqueles que não têm voz. No dia 13 de outubro, os brasileiros e a igreja do mundo inteiro viu com grande alegria Irmã Dulce, agora Santa Dulce dos Pobres, sendo elevada à honra dos altares. Mas no coração do povo brasileiro, em especial do povo baiano, ela já tinha um lugar bem especial. Bahia que canta, Santa Dulce, a nossa santa, que está no céu, cuidando da gente diariamente. A Web Rádio Santo Antônio quer dar espaço para falar desta grande mulher que é exemplo para o carisma franciscano. Queremos dar espaço àquela que deu espaço aos pobres e aos excluídos do seu tempo. E quem vai poder nos ajudar a contar um pouco mais sobre esta doce história franciscana é Graciliano Rocha, autor do livro Irmã Dulce, a Santa dos Pobres, que foi lançado recentemente em setembro pela editora Planeta. Ele passou 8 anos estudando a história e os milagres desta primeira santa brasileira. Irmã Dulce nasceu em Salvador em 1914. Ela era filha de uma família de classe média alta. O pai dela era dentista, o avô paterno, ele era deputado. Então, uma família que sempre teve posses. A Irmã Dulce, em 1921, quando ela tinha 7 anos, a mãe dela, que se chamava Dulce, faleceu. Morreu depois de um parto, sangrou, faleceu. E a partir daí, o dentista Augusto, que era o pai dela, ficou com 5 crianças em casa e passou a levar as crianças todos os domingos no futebol. Era uma maneira de desanuviar um pouco a tristeza da casa. A morte da mãe é sempre um evento muito traumático para uma criança. E o pai teve que se virar para, não deixar a tristeza tomar conta. Então levava o futebol aos domingos. 2 tias que eram solteiras passaram a ajudar no dia a dia da casa e na medida do possível isso foi trazendo normalidade para a casa dela. Maria Rita, que era o nome de batismo da Irmã Dulce, ela era uma menina até que alegre. Apesar da perda da mãe, ela era alegre, ela gostava muito de brincar, brincadeira de menino, guerra de mamona, pipa, e adorava futebol. Ela era torcedora fanática do Ipiranga. Até 13 anos, eu ia todo domingo para a graça do futebol. Meu pai, ele era jogando assim, quando ele falar, roupa de militar.
Meu preferido era Popó. Era escuro com as pernas assim. Se ele fosse vivo hoje, a filha era Pelé. Era danado na bola. Eu era fã de Tiana. Os milagres que cercam a vida de Irmã Dulce são inúmeros. Milagres esses que começaram cedo, ainda em vida, quando conseguia transformar a realidade e a vida das pessoas mais pobres. Um dentre tantos outros milagres, nós queremos contar agora. Doce luz, eu sinto seu cheiro de flor. Um quadro forte de hemorragias poderia dar um destino a Cláudia Araújo bem parecido com a da mãe da santa. Após 18 horas, depois de 3 cirurgias, o sangramento não cessava. Após o pedido de intercessão, logo a mãe recuperou a saúde e hoje conta pra gente um pouco mais dessa história. Meu nome é Cláudia Cristiane Santos Araújo. Moro em Malhador, Sergipe, sou funcionária pública. Então, ouvintes, eu tive um parto muito complicado, né? Fiz o pré-natal todo com a médica em Aracaju e quando de repente não quis ficar com a médica, né? Numa terça-feira, fui ao médico aqui próximo, onde eu moro, em Itabaiana, e fiz uma consulta com ele. E assim, como sempre gestante, a gente fica nervosa, a gente fica bem delicada, né? E já entrei chorando no consultório, e aí ele me perguntou o que houve, eu falei que não queria ficar, fiz o pré-natal com a médica e não queria ficar com ela. E ele viu meus exames, né, me examinou e ele me perguntou o que eu queria. Eu falei, doutor Cardoso, eu queria fazer meu parto com o senhor e queria fazer uma cesárea, queria ligar. Ele falou, Cláudia, eu parto, você acerta aí na maternidade, você vai conversar com seu esposo e assim depois você vem me dar um retorno. Isso foi numa terça de manhã. Na quarta-feira de manhã eu voltei para dar o retorno a ele. E assim que cheguei, que entrei na sala, aí falei para ele, doutor Cardoso, eu estou indecisa. Ele falou para mim, Cláudia, eu não vou fazer seu parto normal, não vou fazer cesárea. E depois você pode, se você resolver, você pode vir aqui e a gente conversa e eu posso ligar você pelo umbigo, né, que é menos complicado. Aí tudo bem, vim para casa, mas assim nem conversei com meu marido porque eu sabia que o que eu tinha que fazer, eu fazia, né? Eu não precisei nem conversar com ele. E quando foi na quarta-feira, que eu fui de manhã na quarta, conversei com ele, dei a decisão de tudo que eu queria e meia-noite e pouco eu retornei à maternidade já com contrações, chegando lá, como já tinha acertado o parto com ele, e eu lembro assim, que eu entrei numa sala, tinha uma pessoa de verde, que eu não sabia se era médico ou se era anestesista, e depois ele chegou e depois eu não vi mais nada. Eu tive a criança, o bebê nasceu, sem problema algum. O problema todo foi comigo, porque assim que o bebê nasceu, a hemorragia continuou. E a hemorragia não cessava, e assim ele e os outros médicos que se encontravam na maternidade também me deram assistência. E chegou uma hora que ele não sabia o que fazer. E assim, o sangue não cessava, o sangue não coagulava. Ele conversou com minha família que ia tirar meu útero para ver se estancava a hemorragia. Aí eu passei por uma outra cirurgia, fui para o centro cirúrgico para tirar o útero. Tirando o útero, a hemorragia continuou. Eu também, como não sabia de nada. E assim, chegou um momento que ele já não sabia mais o que fazer. E Padre Almir, ele é daqui de Malhador. Ele é filho de Malhador. E aí entraram em contato com o Padre Almir e falou a situação em que eu se encontrava. E aí chegou um momento assim que ele conversou com a minha família e falou que já não sabia mais o que fazer, porque o que era para fazer já tinha sido feito, né? E assim, minha família já no estado assim que só esperava mesmo, só morreu, né? Eu sei que eu lembro que eu estava numa sala e foi quando eu acordei, assim, bem distante, eu vi as coisas. E vi quando uma pessoa se aproximou de mim, uma pessoa de branco, e era a enfermeira. Ela chegou próximo a mim e eu perguntei, eu já ganhei neném? Ela falou, já, seu filho é lindo. Aí ela disse, eu vou buscar.
Nisso ela foi e bateu na porta onde o médico se encontrava. Quando ela bateu na porta, se aproximou, ele achou que já era para dar o óbito. Ela falou, ela acordou, ela perguntou pelo filho. Aí ele disse que era como se fosse uma força interior, que tudo que fizesse muito mais. Ele conversou com a minha família, que providenciasse uma maternidade, que tivesse UTI, porque na maternidade onde eu estava não tinha UTI. E assim, saindo daqui, ele disse que me segurou até o que pôde, porque não chegava viva lá. Chegando em Aracaju, já estavam os médicos já me aguardando, inclusive tinha uma amiga minha que trabalhava lá, uma prima, falou que eu cheguei em estado de choque, que a qualquer momento eu podia falecer. E chegando lá, passei por uma outra cirurgia, porque assim, eu fui com a barriga com compressas de gases, né? E só com esparadrapo, porque assim, eles já tinham me aberto lá em Itabaiana, né? E assim, como eu ia passar por uma outra cirurgia, ele não queria mais fechar, né? Aí, chegando, passei por a outra cirurgia e depois fui para a UTI. E aí foi quando houve a intercessão de Irmã Dulce, né? Padre Almir chegou com a santinha de Irmã Dulce. Eu lembro quando ele chegou e me entregou a santinha e ele fez uma oração, mas também não lembro o que foi. E daí eu entreguei à enfermeira e assim, cada dia uma melhora, chegando até a sair do UTI. Passaram outros dias também, a recuperação foi rápida. Chegou o dia de ir para casa, vim para casa. A recuperação foi rápida. As pessoas iam me visitar, diziam que eu estava assim muito pálida, eu não dava atenção, mas assim foi rápida a recuperação. Quando eu fui fazer a revisão com o médico, e aí quando eu cheguei na porta do consultório dele, ele falou para mim assim, minha filha, eu nem estou acreditando que é você que está aqui. Minha filha, você passou por uma situação muito, muito, muito difícil. Muito, muito difícil. A idade que eu tenho de médico, eu nunca peguei uma paciente para se encontrar na situação que você ficou. Foi muito difícil. Eu falei para ele assim, ô doutor Cardoso, e por que o senhor não me encaminhou logo para a UTI? Ele falou, minha filha, você não chegava não. O anestesista fez com que você tomasse sangue e assim, o sangue não coagulava. Foram muitas bolsas de sangue que foram buscar na hemose e o sangue não coagulava. Quando depois de 10 anos, recebi telefone que Irmã Dulce ia ser beatificada pelo meu milagre. Ai, foi um momento assim de muita gratidão. Eu nem sabia como eu estava, sabe? Eu não sabia como eu estava, como Deus coloca anjos aqui na terra para fazer milagres. E graças a Deus Ele colocou na minha vida, colocou Irmã Dulce, né? Foi assim só gratidão, gratidão a Deus, gratidão à Irmã Dulce, que na época que ela também a mãe dela morreu também de hemorragia. Aí você veja como as coisas de Deus são coisas minuciosas. O carisma franciscano esteve sempre muito presente na vida da Santa dos Pobres. Quando ainda era muito jovem, buscava acolher as necessidades dos pobres e mendigos. E foram eles que despertaram em Irmã Dulce o desejo da vida religiosa, da vida franciscana. Houve um momento da vida da Maria Rita, da futura Irmã Dulce, quando ela tinha 13 anos, uma tia dela, chamada Maria Madalena, a Madaleninha, levou ela para ter uma conversa. Chegou e falou, olha, Maria Rita, você tem que conhecer um outro lado da vida. Essa tia, ela era integrante do Apostolado da Oração, que era uma organização de leigos católicos que fazia caridade, tinha uma fé mais ativa, né? E essa tia levou a Maria Rita, então com 13 anos, para fazer um trabalho social, entrega de mantimentos, remédios, tal, no bairro de Brotas, em Salvador. E essa experiência é uma experiência profundamente definidora da Irmã Dulce no futuro, que é a primeira vez que ela teve um contato com a caridade e com a pobreza. É nesse momento que ela começa a considerar a ideia de ser freira. Mas a vocação dela mesmo só surge mais tarde.
por volta dos 15 anos. Ela tentou entrar entre os 13 e os 15 anos, ela tentou ingressar 2 vezes no convento do Desterro, em Salvador, e ela foi recusada por ser muito nova. Quando o pai dela descobriu, o pai dela falou: mas minha filha, se forme primeiro. E eles fizeram um acordo lá, ela aceitou que só voltaria a tentar entrar para um convento depois que se formasse professora, fizesse um antigo curso normal. A partir dos 15 anos, ela começa a frequentar a Ordem Terceira de São Francisco. E ela passa a ter um confessor que é o Frei Delbrando Krutop, um franciscano, um frade franciscano alemão que vivia na Bahia. E esse frei é quem guia ela rumo à vocação. Ele é o confessor dela, é pro frei que ela revela as inquietações dela, a questão dos pensamentos que ela tinha sobre a vida religiosa, e aos poucos ela vai mergulhando cada vez mais na religião. Então, Frei Delbrando e a Ordem Terceira, eles são fundamentais para o desenvolvimento da formação da Maria Rita, para ela ir abraçar de vez a vida religiosa. Tanto é que em 1933, quando ela parte para o convento, ela parte para o convento de São Cristóvão, convento do Carmo de São Cristóvão, que era da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição, que é uma ordem que foi criada no Brasil em 1910 por Dom Amando Baumann e pela alemã Elisabeth Tombrock, que tinha um nome religioso de Madre Maria Imaculada, que era um ramo feminino do franciscanismo. O Frei Delbrando tinha sido assistente espiritual lá nesse convento em 1929, e é ele que escreve a carta de recomendação para ela ser aceita. Frederico brasileiro, natural de Salvador, sou gerente comercial e filho de Frederico Monteiro. Na verdade, essa é uma relação que vem desde quando eu era pequeno. A minha irmã trabalhou no Hospital de Irmã Dulce e ela sempre, quando chegava em casa, me contava as histórias de como ela era caridosa e não deixava nenhuma pessoa ser atendida, principalmente os mais pobres. Então, bem antes dela virar santa, essa admiração ela já existia. E aí eu fui crescendo e fui conhecendo mais um pouco do quanto ela fazia bem, comecei a ajudar, da forma que eu podia. E aí essa paixão, esse amor aí, ele foi crescendo. Bem, desde então eu já tinha escolhido muito antes dela ter virado santa, ela já era minha protetora, a pessoa que eu entrego sempre as minhas orações e agradecimentos. Isso se fortaleceu mais quando em abril de 2018 meu pai diagnosticou com câncer, na verdade um linfoma, que é um tipo de câncer na nasofaringe, ali que é garganta ali. E aí então acho que a gente se apegou mais ainda a essa fé, pedia muito para que ela guiasse ele, curasse, enfim. E acabou que no meio de tudo isso, começou em abril, então em agosto eu decidi fazer uma tatuagem dela para aumentar minha fé, para estar uma coisa que me marcasse. Então o tratamento de meu pai, ele durou 7 meses iniciais. Infelizmente, no primeiro momento ele não conseguiu que a doença tivesse saído do corpo, porque na verdade a gente não fala cura, porque o câncer não cura. A gente tem que chamar remissão, Então ele não entrou em remissão. E aí foi que a gente teve mais fé, a gente se apoiou muito na minha família e a gente ficou com mais fé, mais junto. E aí acabou que na segunda tentativa, depois, então foram 6 sessões de quimioterapia e aí depois mais 6. Então em julho desse ano, graças a Deus ele entrou em remissão e graças a essa fé que a gente tem em Irmã Dulce. Então, passado isso, ali em julho, em agosto, eu resolvi fazer uma surpresa para o meu pai. E aí, no Dia dos Pais, eu presenteei ele com uma passagem para a gente ver a canonização da Irmã Dulce lá em Roma.
Então foi um momento muito emocionante, né? Já aqui no Brasil, no Dia dos Pais, quando eu avisei. E foi só eu e ele, então foi uma viagem bastante mesmo assim de agradecimento, né? De fé, de um pagamento assim com uma dívida, digamos assim, espiritual mesmo assim. Foi um momento único, né, de poder celebrar esse momento tão importante, de ver o Papa de perto também. Um franciscano esteve bem presente na vida de Santa Dulce dos Pobres e esteve por muito tempo entre as linhas dos textos e da história. Falamos de Frei Delbrando Krutop, frade menor franciscano que teve uma importância na orientação e condução da vida religiosa da jovem. Frei Delbrando ele foi um dos religiosos mais influentes da Bahia nos anos 30, nos anos 40. Ele nasceu na Alemanha, ele ordenou-se no Brasil, ele veio para o Brasil como parte de uma grande leva de franciscanos alemães que vieram para restaurar a província. Ele era um religioso que se notabilizava pela imensa capacidade de empreender projetos aí, tornar viáveis atividades da igreja. Vou dar um exemplo. Nos anos 30, ele passou a ser editor de uma revista chamada Mensageiro da Fé. Era uma publicação católica que chegou a ter 40 mil assinantes em Salvador. Tem uma tiragem de 40 mil exemplares, que é uma tiragem imensa mesmo para os dias de hoje. E ele era um editor bastante talentoso, porque tinha obviamente coisas de religião, mas era uma ótima revista de atualidades, era muito bem feita. O Frei Delbrando, ele no começo, nos anos 30, ele passou a acreditar em duas coisas. Uma delas, o poder dos filmes para conversão, para fins religiosos, para que as pessoas se voltassem mais para Deus. Então ele fundou os cinemas. Nesse período, como não existia nem televisão e nem rádio, os cinemas eles eram um grande meio de entretenimento de massa e também eram atividades muito lucrativas. Então os cinemas que ele fundou, eles acabavam gerando uma receita de venda de bilhetes que financiava as atividades assistenciais que o Frei Delbrando tocava, junto com os demais franciscanos. Então foi uma pessoa muito interessante, foi muito importante para a Irmã Dulce. Foi ele que recomendou a Irmã Dulce, ele foi confessor dela na adolescência e recomendou a admissão dela no Convento do Carmo, em Sergipe, onde ele tinha trabalhado como assistente espiritual das freiras em 1929. Quando a Irmã Dulce volta para Salvador, em 1934, ela vai ter uma atividade de professora que ela é mal sucedida, ela não tem vocação para o ensino. E ela torna a se encontrar com o Frei Delbrando em 1935, então eles iniciam um apostolado voltado aos operários. Então eles criam uma entidade chamada União Operária São Francisco, primeiro, que era para reunir operários, para dar assistência. Quando eu falo operário, é basicamente o trabalhador pobre, porque Salvador tinha um problema que não tinha muita indústria. Mas era o trabalhador pobre, do balconista de loja à vendedora de acarajé. Tudo isso era o que se chamava antigamente de operário na Bahia. Então eles começam a ter um trabalho que tem tanto assistência espiritual quanto assistência social. Oferecer médico, dentista. E essa entidade, essa União Operária São Francisco, ela vai se transformar no Círculo Operário da Bahia. Durante o Estado Novo, que foi a ditadura do Getúlio entre 1937 e 1945, o Getúlio já estava no poder desde 1930, mas se torna uma ditadura mesmo depois de 37. Os círculos operários eles ganharam muito espaço no Brasil inteiro porque eles eram entidades de assistência social voltadas aos operários, mas não faziam exatamente não eram exatamente sindicatos. Então eles ocuparam o espaço do sindicalismo independente que foi perseguido pela ditadura do Getúlio Vargas. Na Bahia, o Círculo Operário da Bahia ele cresceu exponencialmente. Ele foi criado pequeno, chegou a produzir grandes manifestações de massa, 5, 6 mil pessoas no começo dos anos 40. E aí acontece uma desventura do Frei Delbrando. O Frei Delbrando, quando acontece o negócio
Quando o Brasil começa a sofrer hostilidades da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, por volta de 1942, existe uma onda de fúria contra Alemanha, cidadãos italianos e alemães. O Frei Delbrando foi alvo de uma campanha difamatória que o acusava de ser nazista. Pelo que existe nos arquivos dos processos, as duas investigações que existem sobre o Frei Delbrando nesse período, as acusações dele ser nazista são ridículas, porque era muito mais fruto de uma paranoia do que de um fato mesmo. E eles foram vítimas, os franciscanos alemães, eles foram vítimas de uma campanha que destruiu a reputação deles. Mas não existe nada concreto que eles tivessem alguma simpatia por Hitler. Depois que um submarino alemão atacou embarcações brasileiras nas costas da Bahia e de Sergipe, em agosto de 42, todos os religiosos alemães foram afastados de posições de poder dentro da igreja. Isso foi uma decisão do arcebispo Dom Augusto Álvaro da Silva. Frei Delbrando passou a obscuridade nesse período até a Segunda Guerra, mas mais tarde ele foi, depois da guerra e que se passou esse clima de paranoia, ele foi plenamente reabilitado, tanto é que ele foi naturalizado cidadão brasileiro em 1949, 25 anos depois dele chegar ao Brasil. Ele voltou a ter posições de comando importantes em órgãos da igreja. Ele voltou para o Círculo Operário, por exemplo. Então é um personagem muitíssimo interessante. E lembrando, a Rádio Excelsior, que é uma pioneira da radiodifusão na Bahia, foi fundada por ele em 1941. No começo dos anos 40, foi fundada por ele no começo dos anos 40. Então o Frei Delbrando foi um personagem de primeira grandeza, um homem interessantíssimo e vítima de uma injustiça atroz. Muitas atitudes de caridade, de serviço ao próximo, nós podemos encontrar durante toda a vida da religiosa, que ficou justamente conhecida pelo seu amor aos pobres. Mas é no retorno para Salvador que ela decide amadurecer os desejos do coração e começar trabalhos como, por exemplo, em um pequeno galinheiro que deu lugar a um grande hospital. Em 1939, a Irmã Dulce trabalhava no Círculo Operário da Bahia, junto com o Frei Delbrando. Numa tarde, um dia um jornaleiro febril, uma criança, um adolescente de uns 15 anos, mas que parecia menos, porque estava muito subnutrido, chegou lá dentro e pediu para a Irmã Dulce uma ajuda, um apelo, na verdade, desesperado. Ele chegou e falou: irmã, não me deixe morrer na rua. E aquilo pegou muito fundo na Irmã Dulce, porque ela já estava acostumada a ver pobreza, mas um apelo daquele saindo da boca de uma criança quase, aquilo foi terrível para ela, foi um negócio que machucou muito. E ela pensou, não tinha onde acolher esse jornaleiro, lembrou-se que havia umas casinhas abandonadas a algumas centenas de metros dali do local que ela trabalhava, ali na Cidade Baixa. Ela pegou esse menino no desespero, foi andando até lá, chegou lá, tinha um banhista passando e pediu, nas casinhas, pediu para o banhista arrombar uma das portas. A pessoa que estava passando falou: mas a senhora está maluca, irmã? Aí ela falou: não estou maluca não, eu me responsabilizo, vai lá e arromba essa porta. Arrombou a porta e ela entrou com esse menino, eu acredito que seja, na época, Salvador tinha um surto de malária, podia ser um caso de malária em estágio avançado. É uma especulação, é claro, porque não existe registro da doença desse menino. E se perdeu no tempo, na verdade. E ela comprou um colchão, um candeeirozinho, comida e leite. E chamou uma conhecida dela que morava ali perto para olhar esse menino. Então ela abrigou esse menino na rua. Então esse foi o começo. Durante 10 anos, a Irmã Dulce passava a abrigar doentes nas ruas de Salvador ou em prédios invadidos. Teve essas casas invadidas, que depois ela chegou a fazer um acordo com o proprietário, tranquilo, devolveu as casas para o proprietário depois passou a invadir prédios públicos, um antigo mercado, as arcadas lá do Senhor do Bonfim. E ela vivia um jogo de gato e rato com a prefeitura, até que em 1949 ela já tinha um convento que ela mesma tinha construído junto com o Frei Delbrando. E ela pegou e transformou o galinheiro do convento, matou as galinhas, espalhou colchões ali, fez umas paredes de compensar, limpou o local todo, claro, e instalou um ambulatório improvisado de 70 leitos para 70 doentes. Isso aí foi o
o embrião do hospital delas. Foi um albergue totalmente improvisado. E aí, em 1960, esse albergue passou por uma ampliação e virou um hospital de verdade, para 150 leitos. Em 1970, uma nova ampliação mais que dobrou de tamanho, 306 leitos. Em 1983, teve outra ampliação para mais de 800 leitos. Então, o trabalho da Irmã Dulce foi incansável nesse sentido, de oferecer para a população doente, para a população que precisava de ajuda, um hospital digno desse nome. A gente tem que lembrar que nesse período, saúde pública não era um direito. Saúde pública só vira um direito depois da criação do SUS, do Sistema Único de Saúde, que muita gente reclama. Mas sem o SUS, a situação era de colapso social. E o SUS só foi criado na Constituição de 1988. Antes disso, as pessoas pobres não tinham atendimento gratuito de saúde. Então, o Hospital da Irmã Dulce foi pioneiro ao oferecer, para quem mais precisava, uma porta que nunca se fechava nos momentos de desespero de doença, né? Eu me lembrei que tinha um mercado velho, aí arrombei o mercado, botei 40 doentes lá dentro. E passava todo dia lá e já tinha uma irmã me ajudando, a irmã Hilária. Nós íamos, a gente varria, aí os vizinhos davam café, uma velhinha olhava eles. De lá eu seguia para o catecismo. Aí o prefeito mandou me chamar. Disse, mas mandou, o que a senhora está fazendo? A senhora arrombou o mercado da prefeitura. Eu disse, mas doutor, eu não tenho onde botar os doentes, se eu me arranjo um lugar. Eu saí de lá, não arrumo mais casa da prefeitura. Ele disse, mas não pode. Aí eu fui para a ladeira do Bonfim, debaixo da ladeira da igreja do Bonfim, tinha umas arcadas. E nessas arcadas era aberto, era bem fundo. Aí dava para botar gente. Então botei. O prefeito mandou me chamar, disse, mas irmã, ali é lugar de turismo. Ali não pode botar doente, procura um lugar. Aí eu vim e falei com a irmã superior, eu disse, irmã, o negócio está ficando cada vez mais difícil, o prefeito não quer que bote gente lá. Aqui a senhora deixa eu botar os leitos aqui no galinheiro, nós tínhamos o galinheiro aqui do convento. Ela disse, pois não, só é melhor porque acaba esses problemas. Aqui o galinheiro é nosso, ninguém vai reclamar. Todo mundo corre para aqui, a polícia traz para cá, as prefeituras do interior mandam para cá. O povo telefona, irmã, tem um doente morrendo na rua, irmã, tem um doente abandonado. Há uns 3 anos atrás, eu vi no jornal, em cima da mesa do administrador, um homem está sendo comido vivo pelos ratos. Fiquei horrorizada, aí telefonei para o Jornal da Bahia. Disse, irmã, é verdade, ninguém quer receber esse homem. Ele está no barraco, teve ataque de epilepsia um atrás do outro. Os vizinhos viram ele não se levantar, foram espiar pelos buracos da casa e estava um som de rato em cima do homem. E então o dia todo telefonando, chamando, pedindo a um, pedindo a outro, ninguém foi buscar. Ele disse, olha, traga o rapaz de qualquer jeito. Quando ele chegou, nós não tínhamos onde botar, eu coloquei no necrotério, ali mesmo, os médicos deram logo soro, deram antibióticos, entraram logo com a medicação. Com 3 meses, esse rapaz quando chegou, os membros dele, a boca, os lábios, os braços, tudo ruído de rato, gotejando de sangue. Então, esse rapaz já está, 3 meses depois, está bom, já está trabalhando. Aqui, a hora que o doente chega, no estado que ele chegar, cheio de bicho, sujo, às vezes com gangrena, podre, vida, nós recebemos. Não tem hora nem do dia nem da noite para receber doente. Nós procuramos incutir no espírito dos médicos, dos funcionários, de todos que trabalham aqui, de ver a imagem de Deus na presença do doente que nos bate à porta. Então nós temos velhos, temos moços, temos gente de idade madura, porque temos que ninguém quer e que não tem para onde ir. Então eu não posso botar um paralítico porque ele é moço na rua. Não posso pegar uma moça que é meia mental, não sabe de onde é. Como eu tenho lá diversos, não sabe nem o nome, nem de onde veio. O pessoal acha na rua, bota aí na porta e não vou jogar fora outra vez. Santa Dulce passou toda uma vida fazendo aquilo que propôs São Francisco aos seus filhos, viver o Evangelho. Ela transformou em atitudes concretas aquilo que Jesus viveu,
o amor. Irmã Dulce faleceu no dia 13 de março de 1992. O dia 13, que entrelaça toda a sua vida, lembra a data da festa de um dos seus santos de grande devoção franciscana, Santo Antônio. Bem merecestes ter com amor em vossos braços o Salvador. Irmã Dulce faleceu aos 77 anos em 1992. Ela vinha com a saúde cada vez mais frágil, né? Nos últimos anos da vida, porque a despeito dela morar praticamente dentro de um hospital, ela era um pouco rebelde com os tratamentos de saúde. Então ela teve, no final da vida, ela sofreu com uma bronquiectasia pulmonar. Essa é uma doença que dificulta a absorção de oxigênio pelos pulmões. Quando ela adoeceu no final de 1990, os pulmões dela estavam perto de 20% só da capacidade pulmonar. Então ela teve uma internação longa e muito sofrida de mais de 500 dias. Durante esse período ela teve convulsões, entrou em coma algumas vezes e voltou do coma. Tem um dado muito interessante, um fato muito interessante, que foi em outubro de 1991, na segunda viagem apostólica do Papa João Paulo II ao Brasil. Quando ele estava em Salvador, ele e o cardeal arcebispo Dom Lucas foram até visitar a Irmã Dulce no convento que ela morava. O quarto dela tinha sido transformado numa UTI com equipamentos médicos e não estava essa visita do Papa à Irmã Dulce não estava na agenda oficial do Vaticano. Foi uma coisa que foi decidida em Salvador quando o Papa estava lá. Isso é uma coisa muito rara de acontecer pelo protocolo do Vaticano, né? O Papa visitou a Irmã Dulce, ficou lá alguns minutos, ela estava consciente. Segundo pessoas que estavam no mesmo quarto no momento, ela tentou falar a palavra Papa, mas não saiu som nenhum da boca dela. O João Paulo II segurou as mãos dela, né? E ela com os olhos arregalados, existe foto disso. E logo depois isso aí foi rapidinho, durou alguns minutos. O Papa e o Dom Lucas foram até a capela do convento e rezaram ajoelhados diante da imagem de Santo Antônio, que era o santo da devoção da Irmã Dulce, da família da Irmã Dulce, diante de uma imagem que ela tinha desde sempre, que foi uma imagem que pertenceu ao avô dela no século XIX. E o Papa e o Dom Lucas se ajoelharam e rezaram lá, e depois de alguns momentos o Papa João Paulo disse ao Dom Lucas o seguinte, falando do estado de saúde da Irmã Dulce e do tratamento que ela estava sofrendo, o tratamento que ela estava sendo submetida, muito pesado. O Papa disse o seguinte: esse é o sofrimento dos inocentes, igual ao de Jesus. Foi isso que disse o Papa. Isso aconteceu em outubro. Quando foi em março do ano seguinte, em 13 de março do ano seguinte, a Irmã Dulce faleceu. Foi o fim da vida dela, de 77 anos, né? E a morte dela provocou uma imensa onda de comoção em Salvador. Filas quilométricas para se despedir dela, né? O povo baiano se despedindo da Irmã Dulce, que tinha falecido. Foi um momento de muita comoção em Salvador. Salve grande Antônio, Santo Universal, que amparais aflitos contra todo mal. O falecimento de Irmã Dulce gerou vida nova nas histórias de muitas pessoas. Nós entramos em contato com Maurício Moreira, maestro e que durante 14 anos de sua vida não enxergava por conta de um glaucoma. Em meio a muitas desesperanças, os olhos da fé se abriram para pedir a intercessão da Santa Brasileira e assim alcançou o que desejava. O milagre de Maurício certificou a canonização da Santa Brasileira. Aos 23 anos, eu descobri que eu tinha um glaucoma muito avançado. Por ter descoberto tarde, eu perdi muito nervo óptico. Então já descobri o glaucoma com
uma ameaça de uma possível cegueira em pouco tempo, por conta do glaucoma. Tratei desse glaucoma por 7 anos. Quando foi em 99, eu perdi a visão. Não foram os colírios que eu usei durante o tratamento não foram suficientes, né? E o nervo óptico se dilacerando lá dentro, e eu não sabia que ele ia se perder tanto eu colocando os colírios. Pelo fato de eu já ter descoberto tarde, já estava numa condição muito crítica o meu nervo óptico. Então, em outubro de 99, eu comecei a perder o olho esquerdo por conta do glaucoma avançado. Aí corri para Belo Horizonte para fazer um tratamento a laser. Esse tratamento a laser, ele drenou um pouco o que restava de nervo óptico na época. Depois eu fui a São Paulo fazer uma cirurgia chamada trabeculectomia, que é uma injeção de um remédio nos olhos, né, no globo ocular. Injeta um remédio para a pressão ocular não subir mais. A minha pressão subia muito, a minha pressão chegava a 64 às vezes. O normal é 10, 12, por aí. Então, fiquei cego, totalmente cego. Uma nuvem muito forte, uma nuvem de fumaça bloqueou todo o meu olho. Aqui em Salvador, que eu morava em Salvador na época. E aí eu fui aprender a viver como um cego. Fui tomar curso de braille, fui fazer o curso de mobilidade para aprender a andar de bengala nas ruas de Salvador. Fiquei totalmente cego. Como eu estava fazendo braille, eu resolvi estudar música, porque eu sou, entre outras coisas, sou músico também, né? De infância. Meu pai tocava violão, tenho a veia musical já de família, né? E aí, como eu estava fazendo o curso de braille, eu resolvi estudar a teoria musical, que eu só tocava de ouvido e tal, e fiz um curso chamado Musicografia Braille. Então eu virei maestro. Eu comecei a formar corais aqui em Salvador. O meu primeiro coral foi justamente o coral de cegos, o coral lá do CAP, a escola onde eu estudei. Conheci a minha esposa, ela era funcionária do INSS em Recife, e sempre quando ela vinha a Salvador, o coral cantava para ela, né? Eu prestava serviço no INSS de maestro, né? Foi aí que eu a conheci, né? Aí nós começamos o nosso relacionamento, ela morando em Recife, eu aqui em Salvador. Chegando lá em Recife, eu continuei trabalhando, fazendo os meus corais, e isso em 2011. Quando chegou em 2014, eu tive uma forte crise de conjuntivite, uma conjuntivite bacteriana violentíssima. E como aqui em casa nós sempre fomos devotos de Irmã Dulce, né, de berço, né? Antes de eu nascer, meu avô já doava coisas para a Irmã Dulce. Meu avô tinha um armarinho aqui que chamava Armarinhos Bragança, e ele doava coisas para ela. Meu pai era gerente de uma loja de materiais de construção, também doava coisas para. Eu trabalhei com meu pai, eu vi a Irmã Dulce entrar lá no depósito e pegar doações que meu pai dava para ela. Numa madrugada de dor e sofrimento por conta dessa conjuntivite, eu peguei a imagem de Irmã Dulce, que foi de minha mãe também era devota dela, pus nos olhos e pedi a ela a cura da conjuntivite. Eu não pedi para voltar a enxergar, porque os médicos já tinham me dito que eu não voltaria mais a enxergar, sem nervo óptico praticamente. Meu nervo óptico é totalmente danificado por conta do glaucoma. Então, 4 horas depois dessa oração, meu olho começou a dar sinal de vida, né? Eu pedi a ela naquela madrugada eu pedi a ela que me desse uma noite de sono, que eu não dormia já há 3 ou 4 dias por conta das dores da conjuntivite. E quando eu terminei a oração, que eu botei a imagem de volta no criado mudo, eu bocejei e o sono ela já me atendeu prontamente na hora. Então já agradeci o sono e dormi. Quando eu acordei, umas 8 e pouca da manhã, né, umas 4 horas depois, eu acordei. Pouco tempo depois que eu acordei, meu olho direito começa a dar sinal de vida. E aí a nuvem que bloqueou o meu olho, aquela nuvem que eu citei, que bloqueou o meu olho durante 14 anos, essa nuvem começa a se dissipar justamente depois da oração. Então ali eu vi que eu era um miraculado, que a Irmã Dulce me deu muito mais do que eu pedi. Eu pedi a cura da conjuntivite e ela me deu o retorno da visão a partir dali. Assim foi o milagre. Dia 10 de dezembro de 2014. O amor pela santa brasileira vai além da fé. O exemplo dela chega a todos.
Olá pessoal da Web Rádio Santo Antônio, meu nome é Maria de Oliveira, tenho 29 anos, sou daqui de Salvador, Bahia. Estou muito feliz de estar compartilhando desse momento com vocês, de falar um pouquinho da nossa irmã Dulce, querida irmã Dulce, hoje Santa Dulce dos Pobres. E me sinto privilegiada de ser convidada por vocês para falar um pouquinho dessa grande mulher. Bem, então eu fui para Roma participar do evento da canonização e aí surgiram aí alguns questionamentos porque eu sou evangélica e não professo aí a fé católica, né? Bem, primeiro motivo é o meu sentimento de gratidão pela pessoa de Irmã Dulce, pelas obras que ela deixou aqui. Meu sentimento de gratidão é eterno, como dito anteriormente, em relação ao tratamento que foi dado à minha mãe. Isso, eu sou muito grata a ela, muito grata às obras. E segundo motivo, porque eu acho que Irmã Dulce está acima de religiões. Ela costumava dizer que aquele hospital não era dela, era de Deus, porque o que é de Deus permanece para sempre. E a prova está aí, que após seus 27 anos de falecimento, as obras só têm crescido. Então eu acho assim que ela é digna de toda homenagem, de todo reconhecimento. E terceiro motivo, principalmente, que eu apoio totalmente a canonização, porque ela vai trazer às obras de Irmã Dulce uma visibilidade em questões de investimento, né? O hospital, ele atende hoje o SUS 100% gratuito e ele esbarra aí em diversas dificuldades financeiras, poucos investimentos governamentais por N questões burocráticas, e a canonização ela vai trazer essa visibilidade, vai trazer a sensibilidade às pessoas de se tornar voluntário. Inclusive eu convido as pessoas que estão nos ouvindo a contribuir, a se tornar um sócio voluntário das obras Irmã Dulce. A contribuição não é alta, é de apenas R$10. Você pode entrar no site das obras, fazer o seu cadastro, se tornar um voluntário. E Irmã Dulce costumava dizer que quando pouco de muitos se soma, ele faz a diferença na vida das pessoas. Então não se preocupem em doar pouco. Os seus R$10 eles vão fazer muita diferença nas obras sociais de Irmã Dulce. Então, assim, esse é um dos motivos que eu apoio a canonização, é que ele vai trazer visibilidade, vai trazer investimento. As obras precisam de recursos para crescer. A gente está aí com um hospital oncológico sendo construído, ampliação do banco de sangue. Então, a gente realmente precisa de apoio. E a gente vê essa canonização como um mecanismo, como um caminho proposto por Deus, pelos homens, para que essa visibilidade cresça, para que as obras cresçam e mais pobres e necessitados eles sejam alcançados. Salve, Irmã Dulce do amor. Veja os grandes feitos do Senhor. Irmã Dulce tão querida. 5 anos depois da morte foi lançada a campanha pela canonização da Irmã Dulce. Então a campanha ela envolveu, né, a congregação da Irmã Dulce, congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição, pessoas que eram conselheiros das obras sociais apoiaram, né, a campanha, conseguiram um postulador no Vaticano. E a fase histórica ela foi de 2000 a 2008, quando reconheceram as virtudes heróicas dela. Esse foi a primeira etapa, né? Quando reconheceram que a vida dela foi uma vida de virtudes cristãs, né? Vividas num grau heróico. Teólogos do Vaticano decidiram isso após analisar a vida dela. No final de 2010 foi reconhecido o primeiro milagre dela, que foi a cura de uma gestante chamada Cláudia Cristiane, de Sergipe. Ela deu à luz a uma criança em 2001. A criança nasceu bem, mas ela passou por um quadro horrível de hemorragia que os médicos não conseguiam estancar. Passou 18 horas, quase 18 horas sangrando brutalmente. Só estava viva por causa de transfusões. Ela foi submetida a 3 cirurgias. Os peritos médicos que analisaram diziam que o quadro, ela já estava desenganada, né? E os peritos médicos concluíram que era uma cura que estava além da explicação científica na ocasião.
E isso foi considerado o primeiro milagre dela, que a tornou beata, em 2011. Em 2000 e agora o segundo milagre da canonização, ele foi reconhecido esse ano pelo Papa Francisco. Foi a cura de um homem que estava cego, que tinha ficado cego já na fase adulta e voltou a enxergar em 2014. E o José Maurício, ele estava com um quadro de conjuntivite horrível, dores horríveis por causa de uma conjuntivite em 2014. Ele começou a rezar, numa madrugada, começou a rezar com uma imagem da Irmã Dulce encostada nos olhos, mas ele não ousou pedir para voltar a enxergar. Ele só pediu para a Irmã Dulce afastar aquela dor para ele poder dormir de novo. Só que no outro dia ele viu o vulto da mão dele, que era uma coisa que ele não via há 14 anos. E nas semanas seguintes ele foi progressivamente recuperando a visão. É um quadro muito interessante porque os exames médicos mostram que os nervos ópticos dele, os nervos ópticos são aquilo que capta, que transmite a imagem captada pela retina, em forma de impulsos elétricos até o cérebro, onde é decodificado em imagem tal como nós conhecemos. Os nervos ópticos dele estavam idênticos ao que estavam durante a cegueira, que tinham sido destruídos por um glaucoma, né? E a despeito dele ter essa situação médica, esse quadro de ainda ser um cego, mas ele enxerga. Ele passou a enxergar. Então é um quadro muito interessante. E também, novamente, os médicos e peritos que analisaram isso não encontram uma explicação científica, né, para a reversão da cegueira. E esse segundo milagre é o que fez o Vaticano, foi reconhecido pelo Vaticano, e o que fez a Irmã Dulce ser canonizada, isto é, se tornar a Santa Dulce dos pobres. E o que Irmã Dulce representa para mim é caridade, fé, misericórdia, amor ao próximo. Por ter conhecido Irmã Dulce aqui, por ter tido contato com ela, a gente, quando eu vi Irmã Dulce aqui, atravessando uma rua aqui nas ruas de Salvador ou em qualquer lugar, a gente queria tocar nela, porque a gente já sabia que ela era uma pessoa iluminada. Para nós, ela sempre foi santa, em vida. Para nós, baianos, nós soteropolitanos que víamos Irmã Dulce aqui nas ruas pedindo, entrando em loja e pedindo coisas, tudo para as obras sociais dela, né? Obras sociais de Irmã Dulce. Irmã Dulce era uma freira que saía pedindo esmola na rua. Pedia mesmo, estendia a mão e pedia a quem ia passando, né? Me ajude a tocar minhas obras, né? Essa era Irmã Dulce. Irmã Dulce que ela foi uma pessoa humilde, tão fragilizada, né? Naquela sua pequenez, muitas vezes sem força, sem coragem, mas sempre que estava ali de pé para ajudar aquelas pessoas que necessitavam. Que muitas das vezes a gente se distancia, né? E que a gente não somos nada, né? A gente precisamos mesmo do amor de Deus. A gente precisa ter fé. Hoje é mais do que merecido esse título, né, de santa. É uma honra, principalmente também por ser baiano, por ser a primeira santa brasileira. Então é muito legal essa onda aí agora, novos devotos, todo mundo conhecendo um pouco do que foi a vida dela de fazer o bem. Apesar de, né, tem pessoas que acreditam e não acreditam em milagres, e aí vai de cada pessoa. Eu prefiro acreditar. Irmã Dulce, para mim, ela é um instrumento nas mãos de Deus, usado para concretizar as grandes obras feitas aqui na Bahia, né? A prova disso é que um hospital que nasceu de um galinheiro, o qual ela arrombou, hoje é um dos grandes hospitais que atendem a população baiana de forma 100% gratuita. A fé em Irmã Dulce vem de berço, de família, e foi a fé em Irmã Dulce que me fez pedir a ela que intercedesse junto a Deus, né, a cura da minha enfermidade, da conjuntivite, e pelo glaucoma eu já estava conformado que eu não voltaria mais a enxergar, né? Aí relatei o fato às obras sociais, o que aconteceu,
né? Maria Rita, sobrinha de Irmã Dulce, superintendente das obras sociais, me ligou, leu o meu relato, me ligou e me pediu autorização para mandar o caso para o Vaticano, porque só faltava um milagre para a Irmã Dulce virar santa, e essa história tocaria muito o Vaticano. E nós mandamos, eu e ela, juntamos os documentos, laudos médicos e mandamos. E 4 anos de investigação, né? Depois de 4 anos de investigação, a investigação rígida do Vaticano, 7 médicos do Vaticano analisaram os meus exames que foram para lá, laudos médicos, declaração dos meus médicos, né? Médico de Recife, médico de Salvador, e aí todos foram unânimes em dizer que aquele exame é de um cego. Com aquele nervo óptico, não tem como aquele paciente enxergar. Médicos do Vaticano, ligados ao Vaticano, também constataram isso, e o Papa declarou que ela seria santa. E a minha gratidão, a admiração eterna com a Irmã Dulce, porque minha mãe ela teve um AVC e ficou em estado vegetativo por 4 anos e meio. Nesse período, eu percorri por diversos hospitais em Salvador e, pela situação da minha mãe ser tão crítica, os hospitais negavam o atendimento ou negligenciavam seu tratamento. Quando a gente conseguiu uma vaga no Hospital Santo Antônio, que é das obras sociais de Irmã Dulce, foi o único hospital que não somente deu um tratamento digno a ela, mas devolveu a ela a dignidade da pessoa humana. Minha mãe ela foi tratada com carinho, com dignidade, com respeito. É muito mais do que apenas o tratamento técnico. Eles dão afeto, eles dão suporte emocional às pacientes. E a família também. Minha mãe já é falecida, mas o meu sentimento de gratidão ele é eterno. Minha mãe conheceu Irmã Dulce e foi uma das pessoas que contribuiu com algumas ações de voluntariado. Então, assim, meu sentimento de gratidão é eterno. E assim, hoje eu sou muito agraciada a ela, né, pelo milagre que ela fez na minha vida. E eu tenho certeza que ela vai fazer na vida de milhares pessoas que se encontram nos hospitais, que se encontram com qualquer situação difícil na vida, né? Assim como aconteceu na minha vida, acontece na vida de cada um dos nossos irmãos. Então, hoje em dia, eu sou muito grato, né? Tenho muita coisa dela, assim, e que bom tá podendo dividir, né, com algumas pessoas sobre essa história. E que Irmã Dulce interceda a Deus por todos. Doce luz, eu sinto seu cheiro de flor. Eu sei que você está aqui. Sua presença é de amor. Olhar de esperança. Uma vida traduzida em amor, que pode ser resumida em um de seus pensamentos famosos. Sempre que puder, fale de amor, e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. O que pedir agora a nossa santa? Que o amor, que podemos dizer que santificou a vida de Santa Dulce, possa nos inspirar a sair das paredes que nos prendem e ver o nosso mundo que precisa de mais e mais amor. Quem mantém, quem toma conta, que dirige, e que a gente aqui é somente um instrumento bem fraco nas mãos de Deus. E outra coisa, esse trabalho de muita atividade que nós temos, né? A gente sente que pode manter perfeitamente a vida interior, mesmo no maior barulho, a vida de oração, mesmo no maior movimento, isso não impede do nosso pensamento estar voltado para Deus. Esse podcast é uma homenagem à nossa querida santa, que ela interceda por nós e, claro, para quem passou a vida fazendo bem, com certeza a intercessão não vai faltar. Um abraço a todos e agora, Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós.